mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente correndo atrás, procurando soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Dá uma olhada nesse site aí, ó, www.guarulhosweb.com.br, e já na primeira página você vai ver as entrevistas feitas aqui no Tribuna Livre. Também queremos falar da MXT Shop, nossa loja aí, que você pode ir lá comprar na loja física na rua Luiz Gama 241, ou então no site, dá uma olhada no site aí, site www.mxtshop.com.br, ótimos preços, e é nosso parceiro aqui. Também queremos agradecer a parceria com a ACE Guarulhos. Ela tem ótimos produtos para você que é microempresário, microempreendedor. Vai lá conversar com eles, que eles têm ótimas soluções em telefonia, clube de descontos, uma série de vantagens. Vai conversar com o nosso amigo William Panek e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com as coisas que a ACE Guarulhos pode proporcionar a você e ao seu negócio. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no nosso programa o Antônio D'Agostino, vereador pelo Partido Verde. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores da TV Guarulhos, das redes sociais, que eu sei que você faz grande sucesso. Eu mesmo já tive o prazer de assistir várias vezes as entrevistas que você faz. Parabéns pelo seu trabalho, né? E de todos os que te auxiliam aí nessa tarefa, que é importantíssima, né, para divulgação, informação, né? Hoje a imprensa ela tem um papel crucial na sociedade, né? Fundamental. Aliás, que falando sobre as redes sociais, estamos aí pelo nosso Facebook e também numa transmissão ao vivo pelo Guarulhos Web. No segundo bloco desse programa, teremos aqui o vereador Brinquinho. Ele foi o segundo mais votado aqui na cidade de Guarulhos. Não é isso, Ricardo? Segundo mais votado, não foi? Segundo mais votado, vice-campeão de votos na cidade de Guarulhos. Muita gente do Partido dos Trabalhadores acharam, esse vai ser campeão, o outro vai ser campeão. Na verdade, quem acabou saindo na frente foi o Maurício Brinquinho. E ele vai estar aqui no segundo bloco conversando com você. Então, vou pedir para o pessoal das redes sociais compartilharem esse live aqui, porque como nós não temos uma TV que acompanha toda a cidade, que cobre toda a cidade, vamos tentar fazer isso pelo nosso Facebook. Então, pedir para o pessoal que está nos acompanhando, o Alemão lá do PMDB, a Silvia Gouveia, que já está nos acompanhando, começar a compartilhar esse live aqui. Antônio D'Agostino
foi o primeiro suplente do Partido Verde, acabou entrando na vereança de forma plena com a cassação do atual prefeito Guti, que ele acabou saindo do partido, aquela coisa de infidelidade partidária, que acabou dando um pouquinho de confusão. Mas, nesse curto período de tempo, já deu para se sentir vereador ali, Antônio D'Agostino? Roberto, é uma boa pergunta. Eu penso que o tempo não é tão importante, né? Uhum. Importante são as atitudes, aquilo que você faz. Muitas vezes você pode ficar num lugar anos e não fazer nada, e ficar um dia e fazer muita coisa. Depende da oportunidade, depende da situação. Eu procuro fazer de cada dia meu 1 ano de vida, ou 2, ou 3. Eu acho que cada dia é importante, você tem que viver hoje, né? Ontem já deu foi. Deu para fazer muita coisa, não? Eu estou satisfeito. Ainda tenho um bom tempo ainda para fazer mais coisas. Uhum. E eu acredito que eu já assumi outras vezes, inclusive, Sim. né? Aí você tocou num ponto importante. Se você permite, eu vou falar sobre a questão da cassação do Guti, né? Uhum. Então, vamos desfazer esse mito. Uhum. Na verdade, o Guti não foi cassado, né? Uhum. Não existiu cassação nenhuma. O que acontece? Quando você está num partido e você sai desse partido e vai para outro partido, você perde o mandato. Mas não é que você perde porque você foi cassado. É porque você tem que ser fiel a um partido e o mandato pertence àquele partido que você foi eleito. Uhum. Pertence ao partido e não ao vereador. Então, ele saiu do Partido Verde e foi para PSB. o PSB. Nós, na época, eu digo nós porque não era somente eu, mas eu, pessoalmente, me empenhei muito para manter o Guti no nosso partido. Não é? Uhum. Por inúmeras vezes, inclusive conversando com o próprio Guti, tentando convencê-lo a permanecer, porque nós não acreditávamos, eu principalmente não acreditava, que na candidatura do Jovino Cândido. E ele achava, o Guti, que ele não teria oportunidade de ser candidato a prefeito dentro do nosso partido por conta da prioridade que se daria ao Jovino. Então eu digo para ele, ô Guti, você fique, porque quando chegar na convenção, com certeza você vencerá, né? Mas cada um tem uma ideia, cada um tem um destino. Ele escolheu esse destino, ele escolheu, Guti. Foi lá para o outro partido, situação na qual fizeram um tumulto danado, né? Sem necessidade alguma, porque simplesmente o que acontece quando você troca de partido? Você assina uma desfiliação deste aqui e se filia no outro ali. Simples assim. Não tem segredo nenhum, não tem tumulto, nem cassação, não houve nada de errado. Apenas a pessoa, quando sai do partido, ela tem que entregar o cargo. A não ser, existem umas hipóteses legais, se a pessoa dentro do partido foi perseguida, teve uma perseguição, ela foi caluniada, injuriada, foi perseguida dentro do partido, não deixava ela participar de mais nada, né? Você está como um parlamentar dentro de um partido, o qual fica te rejeitando em todas as opiniões, quer impor situações para você, então você não está confortável lá, você pode sair por justa causa. Aí você não perde o mandato. Bom, então o Guti entrou nessa discussão com o partido, e ele achava que o Jovino Cândido o havia perseguido, inclusive a origem da reclamação dele foi aqui, justamente no seu programa, certo? O Jovino veio aqui dizer que isso, aquilo e tal. Não é verdade. O Guti
estava discutindo um direito pleno dele de discutir, e enquanto isso não se resolve judicialmente, ele permanece no cargo. Foi o que aconteceu. Agora, quanto à questão do D'Agostino, que sou eu, certo? Uma vez que a justiça foi sendo desenvolvida, acho que demorou quanto tempo lá? Um ano e meio quase, né? Por aí. Quando a justiça definiu, aconteceu de eu ainda estar no partido. Porque o meu desejo era, em função do senhor Jovino Cândido, que mudou completamente o comportamento dele, era estar em outro partido. Então, aconteceu de eu estar lá. E aí eu fui assumir o cargo. Fui cumprir o meu dever. Bom, né? Entendi. Bom, então, aí o que acontece? Como é uma decisão judicial e onde a tese do Guti foi vencida não por unanimidade, mas... 5-4 foi isso? a diferença mínima lá, eu não lembro, né? A diferença mínima, infelizmente, né? Porque a gente gostaria que ele continuasse no partido, eu volto a insistir, foi um erro grave do senhor Jovino Cândido, egoísmo pessoal, egoísta, né? Foi um erro estratégico, enfim, uma séria sucessão de erros de uma pessoa que se acha líder de nada, não é líder de nada. Então, chega lá e desprestigiou, quis injuriar o Guti, e a gente foi contra isso aí. Não, mas ficou bem claro que ele não foi caçado, que não ele é acabou, caçado, não foi isso daí. então. Mas isso acabou dando muito mais confusão do que isso. Por porque isso acabaram indo para a eleição divididos e aí acabou dando problema também, uma outra questão, né? Porque aí acabou desencadeando, né? O Jovino foi candidato a prefeito, aí teve outras confusões. Então foi que uma outra coisa, né? Se você me permite, agora eu falaria sobre essa segunda parte. Uhum. Então, essa questão do Guti, eu espero que esteja bem clara, né? Não houve briga, nem confusão, nem nada. O que houve foi um desentendimento dele com o Jovino. Ponto. Perfeito. Agora, quanto à questão pós-incidente e em direção à campanha eleitoral, ainda assim o partido continuou acreditando no senhor Jovino. Acreditando seriamente, pessoas pondo dinheiro do bolso, né? Pessoas fazendo sacrifício pessoal. Tem até hoje senhoras lá que gastaram dinheiro do bolso delas com cartão de crédito, não pagaram o cartão de crédito ainda, por conta do senhor Jovino Cândido, para chegar faltando uma semana, ele vir aqui no seu programa, né? E dizer aqui na frente das câmaras, sem avisar o partido, sem comunicar a ninguém, que agora ele não era por decisão pessoal, não era mais candidato, que ele ia lá para o Martelo, que, com todo o respeito que o senhor Martelo merece da nossa parte, eu acredito que é um empresário que contribui muito com a cidade, com toda certeza é um contribuinte que gera emprego, gera salário, tem que ser respeitado. Só que não combina com o nosso partido. A atividade dele não combina com o nosso partido. Então, esse foi o motivo da dissensão. O nosso partido tem estatuto. O nosso estatuto tem que ser respeitado. E lá no estatuto diz que, se você se une a outro partido ou a um candidato que tem pensamento, ideologia, que confronta com os ideais do Partido Verde, essa pessoa está fora. Fora. O senhor Martelo, ele tem uma exploradora de minérios. Né? É uma empresa legalizada, paga os seus impostos, deve ter seus alvarás ambientais, com toda certeza, né? Senão não estaria funcionando. Então,
Só que não tem nada a ver isso aí com o Partido Verde. Agostinho, Partido Verde mas não agride meio ambiente. Eu gostaria que você entrasse mais naquele ponto. Vocês foram para a eleição com dois grupos diferentes. E acabou o quê? Os dois ficando... Ficou claro por que a dissensão? Perfeito. Não, perfeito. Tá. Agora então, a questão é importante dos candidatos, que foram dois grupos. Pois é. Aí o Jovino volta no vosso programa para dizer para as pessoas que o D'Agostino montou complô. Eu, muito pelo contrário, o tempo todo, desde o tempo do problema que ele causou com o Guti, até a eleição, o tempo todo eu tentei pacificar o partido. Tempo todo. Tentando unir as pessoas, reuni-las novamente. Ao contrário, ninguém provocou rebelião, muito pelo contrário, buscou a união. Agora, eu não consigo conciliar interesse financeiro do senhor Jovino Cândido, de vender o partido, com interesse ideológico. Essa não tem conciliação possível. Interesse ideológico é uma coisa, o partido tem uma direção, existia um grupo de pessoas que realmente estavam voltadas para uma nova política, que aliás foi a que venceu a eleição, um grupo de pessoas voltadas para uma nova política não pode aceitar de modo algum que uma pessoa vá lá vender legenda. Isso aí pertence ao passado, é outra política. É outra política. Nós não compactuamos com isso e ele se juntou lá com outro grupo, que também devia ter os seus interesses lá, e formou essa divisão, que foi péssima para todo mundo. Eu não consegui me reeleger por conta dessa confusão aí. É isso que eu queria entender. O que aconteceu? Você acabou ficando num grupo com 12 ou 15, é isso? Sim, candidatos, 15 candidatos. E ficou mais ou menos a mesma quantidade do outro lado. Isso. E nenhuma das duas chapas ficaram homologadas? Como é que ficou essa história? Não, a nossa chapa foi homologada porque prevaleceu o que é o de direito. Existiu uma convenção onde haviam presentes 600 pessoas, né? Isso foi inclusive televisionado e tudo mais. Foi feita uma convenção, essa convenção compareceram os convencionais, compareceram os pré-candidatos, e tudo isso foi votado lá às claras, foi aceito, porque se a pessoa tinha que contestar alguma coisa, tinha que contestar na convenção. Então, a convenção foi feita legítima. O que aconteceu em seguida? E aí, onde mora o problema. Ficou-se de assinar a ata no dia seguinte. As pessoas compareceram lá para assinar. Só que o senhor Jovino tinha que trazer a carta compromisso do senhor Martello de respeito ao meio ambiente, para justificar a nossa aliança lá, né? Coligação. Ele não só não trouxe, como ele tomou o livro da Paula e saiu correndo. O livro de ata. E, inclusive, isso gerou busca e apreensão na casa dele, com polícia e tudo mais, certo? Infelizmente, lamentavelmente, eu jamais, o Jovino, meu amigo, sempre esteve na minha casa, ficamos longas horas, às vezes até tarde de horas da noite. O problema é que, desta vez, ele não quis dar ouvido às pessoas de bem, eu acredito, né? Então, ou ele tomou atitudes pensando, bom, não vou acontecer mais nada aqui para mim, então agora vou ganhar dinheiro com isso, sei lá o que aconteceu. Bom, uma decisão dele é respeitável, mas nós não concordamos com as mentiras que ele veio falar aqui no vosso programa. Qual delas, por exemplo? Fale uma. Por exemplo, vai ofender a nossa presidente lá. Aliás, deixa eu, antes, já que você falou, né, deixa eu lembrar aqui, agradecer o pessoal que está nos acompanhando, a Sônia Sampaio, o nosso amigo Decinho Pompeu nos acompanhando, a Alessandra Dias, o Marquinho dos Pimenta, todos nos acompanhando. A Alessandra Dias até mandou uma pergunta, está dando boa noite, Roberto, a todos, boa noite, pergunta ao Agostinho qual a visão dele sobre a política. Obrigado e parabéns pela fonte escolhida. Bom,
primeiro, qual as mentiras que o senhor acha que é mais... Eu acho não, eu tenho certeza. Que o senhor acredita. Porque eu acompanhei tudo de perto, tanto um lado como o outro da dissidência, certo? Sempre conversando com todos, tentando pacificá-los. Por exemplo, o Jovino me chega aqui e acusa a Paula de uma Kombi aí, que ela recebeu uma Kombi, tem que devolver a Kombi. A Kombi está aqui, o documento, ó. Pertence a uma entidade filantrópica há mais de 15 anos. A Paula só Lar usa a dos Kombi. Idosos, Dr. Bezerra de Menezes. A Kombi nem dela não é, da entidade lá. Pois vem dizer que D'Agostini e Paula entrou no partido lá, à força. Nunca aconteceu isso aí. Há quanto tempo o senhor está no partido? Está um bom tempo, não está? Eu já estou há 14 anos no partido. 14 anos no Partido Verde. Aliás, o D'Agostini já veio aqui falar sobre urnas eletrônicas. Acho que foi uma vez que eles falaram sobre urnas eletrônicas. Aqui. Então, ele já veio aqui já há algum tempo. E, bom, e aí, depois de tudo isso que o Jovino falou, disse, como é que está o Partido Verde hoje, D'Agostino? Você está no Partido Verde? Estou ainda. Porque você é vereador. Eu acredito muito no Partido Verde. Eu acho que o nosso partido ele é um canal para as pessoas, porque o meio ambiente degradado é a causa de inúmeras doenças, principalmente aqui na cidade de Guarulhos, não é? Então, a gente tem já um trabalho, inclusive, na Câmara a respeito, que é um projeto que eu tenho lá desde 2013, que é o programa de saúde é melhor, instalação de fossas nas comunidades mais carentes, né? Para evitar doenças, etc. Enfim, o Partido Verde ele tem uma importância não só em nível de cidade de Guarulhos, como mundial, né? É o único partido que está presente em 147 países. Mas em Guarulhos sempre foi meio perdido, né? Jovino, perdido. Vou lhe dizer e afirmar aqui para quem está nos assistindo. A realidade é uma só. O nosso partido já teve aqui na cidade, e aí eu vou voltar no assunto do Guti, 17 vereadores. Ele botou todos para fora. Todos. Teve uma época que vocês tinham 4 ou 5 vereadores, não me lembro, né? E ele realmente pediu para que tivemos 7, tivemos 4, tivemos 3, tivemos agora 1, que era o Guti. O senhor Jovino, ele não quer ninguém mais do que ele dentro do partido. Para quê? Para ele poder vender o partido. É isso que acontece. Desculpa, Jovino, mas é a verdade. Nos acompanhando também a Paula. A Paula está nos acompanhando. E a Alessandra Dias está perguntando a sua visão sobre a política. Sim. Vamos lá. Bom, eu penso que nós estamos numa nova era, né? Uma nova era. É que a nova era, às vezes, ela não aparece assim, porque está no momento da transição, né? Então, nós temos hoje uma revolução tecnológica absurda, jamais vista em toda a história da humanidade. Eu estou falando com você aqui, as pessoas estão vendo Estão interagindo aqui, estão respondendo. Interagindo, isso é uma revolução na história da humanidade, né? As pessoas não se apercebem disso, porque estão no seu dia a dia, mas se você comparar, por exemplo, quando eu era criança, que nem televisão a cores não tinha em casa, é branco e preto, né? Então, uma carta de São Paulo para o Rio de Janeiro demorava 2, 3 meses. Eu lembro que era menininho, eu ia em frente à Câmara Municipal, tinham três cabines telefônicas de manivela. A pessoa ia lá e queria uma ligação, ela ia pedir agora e a telefonista marcava horário para ela voltar lá para falar. Então, é uma coisa que mudou completamente em poucos anos, né? Muita coisa. Em Guarulhos tinha a Rua da Torneira. Fala, onde tem? A Rua da Torneira. Ricardo, sabia disso, Ricardo? Pois é. Tinha a Rua da Torneira. Ali no Jardim Dourado tinha uma rua bem em cima, perto do Eno Chiesa. O pessoal fala, é a Rua da Torneira, porque somente ali que tinha água. Pois é, então. O que é a visão política que nós temos que ter? Eu penso que, por exemplo, o Guti, ele chegou bem nessa nova visão. Com ele, não? Você tem um bom relacionamento com ele? Tem, amizade, né? A gente é amigo. Tem. Política... Não, eu que estou falando politicamente. Politicamente? O que seria essa relação? O entrosamento político, você com ele hoje?
Bom, a gente não está tendo tempo muito de conversar, porque ele deve estar, assim, com, né, 1000 afazeres. Verdade. Mas tenho encontrado por aí, né? Conversamos rapidamente, alguma coisa, cumprimentar, essas coisas normais, né? Mas, por enquanto, não temos nenhum contato sobre nada, não. E eu acho que isso aí é uma outra coisa, né? Uhum. Bom, o que eu estava falando. Então, a revolução tecnológica nos trouxe a uma situação que a gente não esperava. A privacidade desapareceu praticamente, né? Não tem mais privacidade, as pessoas estão expostas. Então, aqueles políticos que pensam que podem caminhar nas sombras, como na velha política, esquece. Tudo agora é televisionado, filmado, gravado. O depositou dinheiro no banco, já sabe para quem foi, onde está. Não tem como. O que estava debaixo do tapete foi para cima da mesa. E o que estava em cima, e o que está em cima da mesa vai para os telhados. Esse é o caminho. Então, o político moderno, ele tem que ser mais estadista e menos politiqueiro. Né? Tem que pensar mais em Estado, bem-estar das pessoas e tratar a população como se fosse a própria família. É isso que é a visão da nova política. O Maurigino, o nosso telespectador, está falando assim, eu gostaria de perguntar, para que tantos partidos? Se quem comanda o nosso país nesse momento são o PSDB e o PMDB. Pois é. Existem várias siglas de aluguel, uma nossa está de exemplo aqui, certo? Então, o pluripartidarismo, ele é importante. Mas com 35 partidos? O que acontece é que tudo que é em excesso é ruim, né? Tudo que é excesso é ruim. Então, hoje está muito fácil abrir partido no país, constituir um partido novo, é uma tarefa não muito complicada. Aí a pessoa vai lá, abre o partido, e só para pegar a verba do governo. Então, para fazer negociatas. Então, esse tempo ele está acabando. Ele só não modificou ainda porque ainda há muitos interesses pessoais envolvidos nisso aí. Na verdade, há um consenso que tem que ter menos siglas, né? Porque eu vou dar um exemplo para você e para todos que estão nos assistindo. Eu me sinto vereador porque estou empossado, né? Mas eu tenho que cair numa realidade. A nossa cidade tem 1,5 milhão de habitantes. Ok? Um vereador que teve mais votos na cidade, teve 7.000 votos, por aí. Eu tive 1.000 votos, né? Também não fiz muita questão de campanha, porque o nosso partido não ia fazer cadeira nenhuma mesmo. Mas, sem citar nomes nem pessoas, qualquer um pode tirar uma base fácil do que eu estou querendo dizer. Se você tem uma média de votos que elegeu cada vereador de 4, 5, 3 mil votos, uma média, uma pessoa com 3.000 votos, dentro de um universo de 1,5 milhão de pessoas, está representando quem? A rua dele é muito. Vale lembrar, Agostinho, que em 1996, o vereador Valdomiro Ramos teve 14.000 votos. E o número de eleitores era metade, viu, Sérgio? Era metade do que tem hoje. Ele recebeu 14.000 votos. Tivemos Vitor Veronese com 11.000 votos. E aí veio para 7, 9, 8.000 votos. E isso aconteceu, não foi pela essa quantidade enorme de candidatos a vereador. Nós temos 1.100 candidatos a vereador. 1.300. E a maioria nem sequer fez campanha, porque não tinha condições financeiras, não tinha conhecimento político e acabou o quê? Pulverizando a quantidade de votos. Por isso, você não concorda? Isso faz com que facilite um crime eleitoral, que é a compra de votos. Sim. Porque se o vereador, por exemplo, tivesse menos siglas, nós teríamos 100 candidatos, digamos, né? Então ele ia ter que ter 40.000 votos, 30.000 votos. Fica difícil comprar isso aí tudo, né?
Então vai ficar difícil. Concordo, por isso que eu acho. Aí nós vamos eleger verdadeiras lideranças. Hoje a gente tem algumas lideranças que são reais e outras que nem tanto. Eu gostei desse pensamento. Com a quantidade menor de partidos, o número de votos seria bem maior e seria muito difícil comprar uma quantidade maior de votos. Eu concordo com isso daí. É um pensamento interessante. Mas como escolher quem deve ficar? Para isso existem as convenções partidárias. Não, eu digo os partidos. Por exemplo, nós temos partidos como o PSTU, o PCB, o PCdoB, que eles têm uma ideologia. Faz fusão. Assim como o PDT tem uma ideologia, o PT tem, o PSDB tem, o PMDB tem. Então, nós temos pelo menos aí uns 8 partidos. Mas a minha análise... se você pegar a análise como quantidade de deputados, você vai acabar tirando o direito de partidos ideologicamente coerentes, como o PSTU, de existir. Tá. Veja bem, eu concordo com você em partes. Por quê? Existem partidos ideologicamente definidos, que são minorias, e são partidos pequenos, mas o que existe também inúmeros partidos pequenos que são braços de partidos maiores. Então, nós não podemos fazer pancadaria, então vai você que é pequenininho lá e faz essa parte. Não é? Quem? Não vamos citar nomes, não, podemos, a tribuna é livre. Por exemplo, eu acho que o PSTU, por exemplo, você poderia dizer assim, o PSTU é braço do PT. Não é mesmo. Concorda comigo, Ricardo? Mas não é, eu acho que ninguém controla aquela turminha, é do barulho, hein? Sim, eu não disse que todos são assim. Eu disse que nós temos que separar. Sim. Há partidos pequenos que têm um componente ideológico. Né? Sim, é bem definido. Bem definido e, por exemplo, o que você citou... O PSTU. PSTU. É bem definido. Mas tem outros que fica assim você fica meio na dúvida. Por exemplo, você pega aquele PSOL e PT. É uma dissidência do PT, o PSOL, né? Que iniciou esse partido. Ok? Você vai arrumar briga com eles, hein, gente? Não. Olha... Mas... Eu vou te falar um negócio, se você falasse que o PCdoB foi braço aliado do PT durante muito tempo, sim. Também, então, outro exemplo, certo? Agora, é por isso que eu não queria citar nomes, porque a gente está levantando uma questão que pode ser verdadeira, mas também pode ser contestada. Sim, e também pode ser errada. Eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dando um exemplo. Sim, claro. E também não vão ficar chateados lá comigo. Não, por favor, não fiquem chateados não. Nós estamos aqui conversando com o debate é livre, né? Aliás, a tribuna é livre. Se o pessoal, sempre eles vêm aqui, o pessoal... Aliás, eu trouxe uma vez aqui a candidata a vice-prefeita do PSOL. Meu amigo, foi complicado, hein? Eu esqueci o nome dela, era Rita das Flores. Meu amigo, quase que bati no pessoal do PSOL aqui. Mas... é para você ver como aqui todo mundo tem essa liberdade. Vocês podem procurar até no nosso canal do YouTube, lá que tem todas as entrevistas. É muito bacana. Eu quero agradecer a presença aqui do D'Agostino. Ficamos meia hora aqui debatendo. Espero que o espaço tenha sido suficiente. Com certeza. Eu espero que vocês façam um bom trabalho no Partido Verde. Tenho muitos amigos lá. E eu espero que consigam construir. Nesse momento, eu acho que o Partido Verde não é o mesmo Partido Verde que existe mundialmente. Eu acho que ele está desfigurado, já falei isso para várias pessoas. Concordo. Eu acho que ele deveria ser muito mais radical em algumas coisas. Por exemplo, em Guarulhos está tendo desmatamento para tudo que é lado aí. E o pessoal fala, porque é ocupação. Tem um monte de gente ali que derruba a mata só para depois vender o terreno. Às vezes é até o próprio dono do terreno, que já teve até conversa aí, que ele mandou uma turma lá derrubar para depois vender. Então eu acho que o seu partido deveria ter um posicionamento, digamos assim, um pouco mais radical. Nós queremos, Roberto, que Guarulhos, se realmente... porque nós temos um comando estadual e um federal, né? Se as decisões que vêm de cima para baixo, porque aqui nós somos uma comissão provisória,
receber um apoio realmente para voltar a esse trabalho, eu estarei lá, porque eu sempre estive nessa luta ambiental há muitos anos, né? Eu estava falando aqui da visão política, foi uma boa pergunta que fizeram, não é? Nós temos que pensar em novos tempos e um novo comportamento do político, né? Tem que ser transparente, tem que ser correto, tem que tratar as pessoas, pensar não em coisas. A maioria dos políticos vem aqui numa imprensa ou num rádio ou numa televisão dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, nós vamos fazer. Perfeito. Porque ninguém faz nada sozinho, tá certo ou não? Tá certo. Ó, o Mauro Higino aqui também tá pegando pesado, praticamente um partido falido, o PT. Vai me desculpar, mas um partido pequeno jamais terá chance depois da administração petista. Quem falou foi o Mauro Higino. Bom, opinião, né, Mauro? A coisa está realmente complicada aqui no Brasil. Obrigado, Agostinho. Eu que agradeço, Roberto. Olha, vamos chamar o senhor para falar sobre urnas eletrônicas. O Agostinho entende que as urnas são viciadas. Certeza. Sei não, hein? Mas vamos ver. Tá bom. Quero agradecer. Como é o nome do seu assessor aqui que está nos acompanhando? Eduardo Júnior. Eduardo Júnior, obrigado por você ter vindo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na sequência já voltamos. Há mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre. Ó, eu vou te falar, esse programa, essa semana tá complicada aqui. Estava marcado aqui o Maurício Brinquim, ele é vereador, vice-campeão aqui de votos na cidade de Guarulhos, mas ele é também presidente do Sincoverg, Sindicato dos Condutores aqui da cidade de Guarulhos. E nesse momento ele está numa reunião com os empresários donos de empresas de ônibus.
Então tá essa confusão danada aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto, sobre redes sociais. Mas o Ricardo também tem uma informação mais detalhada com relação a essa reunião, né, Ricardo? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Tudo bem com você? Você gosta de ser jornalista ou assessor de imprensa? Não, sou assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Você tem uma informação também a respeito dessa reunião, né? Não, o brinco agora está na Guarupas, né? É o setor patronal do... Guarupas? É, Guarupas. Eu sempre falei Guarupás. É, Guarupás. Eu que falo Guarupas. Guarupas, tudo bem. Bom, enfim, ele está na Guarupás, né? Está conversando com os empresários lá. Tem um atraso, parece que vai ter um atraso do 13º dos funcionários, ou tem alguma empresa que está com atraso, e aí ele está resolvendo essa situação e a reunião se prolongou. E é isso. Bom, mas ele é um grande parceiro nosso, ele esteve até fora do nosso programa, porque ele foi candidato a vereador, tal, mas ele sempre esteve muito presente no nosso programa. Então, a gente dá esse desconto para o Maurício Brinquim. Eu pedi para o Ricardo vir aqui conversar conosco, que Guarulhos, ele não tem, embora nós tenhamos um canal 58, inclusive esse programa vai para o canal 58, sinal aberto e tal, mas não pega toda a cidade. Estranhamente, pega mais no Itaim Paulista. Aliás, meu irmão assiste lá no Itaim Paulista, no canal 58, mas não pega toda a cidade de Guarulhos. Então, o Facebook está se tornando uma ferramenta de comunicação importantíssima, não, Ricardo? Então, assim, falar de rede social não é só Facebook, né? A gente tem o YouTube, que agora também está transmitindo vídeo ao vivo, transmite até... O Facebook veio junto com isso, né? Mas não é todo mundo ainda que tem acesso, né? A gente tem dados sobre isso, que 50% das pessoas não têm acesso à internet, seja por computador ou por celular. 50% da população brasileira? Da população brasileira. Mas eu acho que esse número não... E reflete em Guarulhos também. Mas 50%, eu acho que chega a 50% em Guarulhos, chega? 51, 52. Não tem acesso à internet, nem pelo computador e nem por celular. A gente está atingindo a marca de 151 milhões de celulares vendidos no Brasil, mas ainda tem muitas pessoas que não têm acesso. É importante porque você pega, né, pessoas que às vezes estão no trabalho, acessam pelo celular, começa a acessar a internet, mas ainda assim é restrito. Então, do mesmo jeito que a TV também é restrita, né? Eu tenho visto muita gente usando as redes sociais de forma até irresponsável. Somos jornalistas. E todo mundo acha que ser jornalista é escrever qualquer coisa. Não é bem isso. Isso também não é um perigo? A informação tem que ter responsabilidade, né? Não adianta você falar e não assinar. Outro dia, o pessoal estava escrevendo algumas besteiras aí e vão acabar respondendo. As eleições do Trump, né, deu um break no Facebook, né? O Facebook se propôs a tirar notícias falsas, né? O Facebook e o Google, né? Então quando a gente começa a discutir a liberdade de imprensa, a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Desculpa, eu sempre fui a favor, colegas meus até brigam comigo, que o cara, para ser jornalista, tem que ter um diploma. Quando eu falo ter um diploma, não é simplesmente para ter uma chancela. É você começar a ler, importante você ler, para você saber que tem consequências. Que quando você escreve alguma coisa sem a responsabilidade, tem consequências. Você pode destruir a vida de uma pessoa, você pode destruir uma empresa, porque você não tem parâmetro. Eu acho que a faculdade, ela te dá parâmetros, ela te conta histórias de pessoas que escreveram uma matéria de forma equivocada ou de forma covarde e acabou destruindo pessoas. Eu não sei qual a sua opinião a respeito disso, mas eu acho que o Facebook acaba nos deixando mais ou menos isso. Em Guarulhos, por exemplo, nessas últimas eleições, você sabe disso, nós tivemos matérias covardes. Difamatórias. Né? Difamatórias. Inclusive colocando o nome de parentes de pessoas de um lado e do outro, sabe, de forma irresponsável. Então, como é que você vê essa questão, Ricardo?
Você como jornalista, Não, como mas assessor assim, de imprensa, a gente tem que ensinar também, a população também tem que aprender e tem que amadurecer, né? Não adianta também a gente ler manchete e começar a replicar as manchetes, né? É isso que o Facebook está empenhado, porque também o Facebook vem perdendo público, né? Ele está empenhado em acabar com essas manchetes falsas para legitimar. O Facebook virou um gerador de notícias, né? A pessoa não lê mais o UOL, não lê a Globo, É verdade. né? Ela abre o Facebook e tá lá as notícias. Eu quero ver o comentário do momento. E aí tem uma enxurrada de matérias que as pessoas vão replicando, né? Então, para o Facebook é interessante ele eliminar essas notícias falsas para a pessoa continuar buscando no Facebook a notícia. Existe uma preguiça de ler, não é isso? Aliás, o pessoal fala textão, né? Fazer um texto enorme. Na verdade, o texto, às vezes, não dá 2 parágrafos. Eles acham que é um texto grande. E um texto, para ter alguma coisa, ele tem que ter pelo menos, sei lá, uns 10 parágrafos. E a internet possibilita isso, né? Você ter mais profundidade no texto, você tratar um assunto com maior densidade, né? Porque você não tem aquele limite que tem o jornal, né? Você pode explorar um pouco mais, né? Buscar referências de fora. E no final das contas acontece o contrário. Você fica lá no seu supérfluo, né? E não avança. Acho que é isso. Acho que a missão do comunicador é transformar isso daí. Ensinar a pessoa a ler, ou ajudar a pessoa a ler. E não ser enganada. Você sempre contestar. E ter menos posição pessoal, né? Eu acho que jornalista bom é aquele que tem menos posição pessoal e mais o fato, né? Você tem menos posição pessoal? Eu não. Eu não sou jornalista. ele é comunicador, mas ele tira o corpo fora. O Mauro está dizendo assim, pelo tamanho dessa cidade, nós já deveríamos ter um canal aberto para toda a população ter acesso. Olha que coisa interessante, Mauro. Nós temos um canal aberto, chama Canal 58. Na verdade, a cidade de Guarulhos acaba não investindo nesse canal. E é, às vezes, até difícil, Mauro, a gente conseguir apoiadores para o nosso programa, para a TV Guarulhos, sabe? E eles preferem, às vezes, gastar R$1 milhão na Rede Globo ou em grandes redes e acaba não gastando nem R$100 mil numa TV local. Infelizmente é isso. Mas eu acho que o fato da gente ser vizinho de São Paulo atrapalha um pouco a gente nesse ponto, né? A gente sempre acaba buscando informação fora, né? Até mesmo jornal impresso, às vezes o cara não lê a Folha Metropolitana ou Guarulhos Hoje, acaba lendo o Metro News, né? Acho que o acesso, por ser vizinho de São Paulo, me prejudica um pouco. O pessoal acaba reclamando isso, né? Mas estranhamente o ABC ainda tem alguma coisa mais forte, né? Mas eu concordo com você. O Luiz Carlos Fanganiello está nos acompanhando, mandando um abraço para você, Ricardo, para mim e para o Serginho também. Ô Luizinho, precisamos bater um papo, hein? O amigo Wagner Franco está mandando um grande abraço a mim e a você, Ricardo. Wagner do PMDB, né? Eu acho que é o Wagner do PMDB? Wagner, é o Wagner do PMDB ou não? Bom, o Micael também nos acompanhando e a Valéria Nunes, o Lucas Braga, o Lucas Braga é nosso amigo aqui da produção, não é isso, Lucas? Está nos acompanhando aqui também. Como melhorar nosso leitor? É um serviço nosso também disso, de comunicação, não? Eu acho que é principalmente nosso, né? Como fazer ele ler um pouquinho mais para não ser enganado? Eu gostaria só de falar um negócio aqui, que eu falei para o Ricardo ali, nós estávamos num debate muito legal, eu e ele, nós temos posições diferentes em algumas coisas e outras a gente acaba convergindo. Eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar a Câmara Municipal de Guarulhos, havia um debate entre Valdomiro Carlos Ramos, que eu até chamo ele de professor, depois eu vou explicar, porque o Orlando Fantasini, e havia uma discussão entre os dois. O Valdomiro Ramos falou a favor de uma situação, e eu falei assim, nossa, o Valdomiro Ramos tem razão. E aí veio o Orlando Fantasini, vereador do PT da época, e falou o contrário. Eu falei, nossa, o Orlando tem razão. E aí me lembro que veio o terceiro, que era o Sebastião Alemão, que tinha um discurso completamente diferente dos dois. E falou uma outra coisa. Eu falei assim, nossa, o Alemão também tem razão.
O que eu aprendi? E depois eu comecei a aprender muito na Câmara. Que quando você tem um bom discurso e bons argumentos, você consegue defender qualquer tese. Cabe ao eleitor e ao cidadão ter argumentos para saber, ó, esse tem um furado aqui, esse discurso está furado aqui, aqui e acolá. Concorda comigo? Então, Você vou pode discordar, por favor. voltar na pergunta inicial primeiro. A gente tem que ser provocador, né? O jornalista nasce Provocador. porque ele vai investigar as coisas, né? Às vezes, o meio de comunicação, ou o jornalista de qualquer outro meio, não precisa ser um jornal, pode ser uma tiragem de alguma outra coisa, ele às vezes subjuga o leitor e aí começa a simplificar. Concordo. E aí fica aquela coisa rasa lá que fala, ó, aconteceu isso e ponto, acabou. Você não dá a possibilidade do cara, né, pensar, raciocinar, calma aí, né? Às vezes, e aí você vai acostumando, o cérebro atrofia, né? É mais ou menos isso que acontece. Você tem que contestar sempre. Né? Então, acho que primeiro o comunicador tem que incentivar o cara a ler. E aí você vai ampliando a leitura e vai dando mais densidade, até no ponto que ele já começa a pensar sozinho e falar assim, agora eu não quero mais a sua opinião. Agora você só me dá a notícia que a opinião é, mas eu vou formular. E isso é uma coisa antiga. No Brasil, a gente aprendeu na faculdade que tinha um repórter chamado Repórter Esso no Brasil, programa de rádio. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo também. Eu sou mais velho que ele, não é do meu tempo. E era interessante, o povo só acreditava na história quando passava no Repórter Esso. Se alguém contasse uma história para você, o presidente caiu. Não é verdade porque eu não ouvi no Repórter Esso. Ele virou uma espécie de... O que ele falasse era verdade. Então, isso acontece muito no Brasil. Então, eu cutuco muito o Ricardo, porque ele fala assim, ó, houve golpe no Brasil, um posicionamento dele. E eu falo para ele assim, não houve golpe, houve uma rasteira, né? Isso é o quê? É você não simplesmente aceitar, porque a verdade, um fato é um fato, mas existem várias visões sobre aquele mesmo fato. A Dilma foi tirada do poder. Isso é um fato. Como ela foi tirada? Aí existe o que o Ricardo fala. Olha, foi um golpe arquitetado, tal, não sei o quê. E eu costumo dizer que foi uma rasteira, por quê? Porque foi uma manobra dentro do próprio governo, já que o Temer é dentro do próprio governo. Mas é uma questão pessoal. É uma manobra que é um golpe. Tá vendo? E isso se as regras mudam no meio do jogo, é golpe. Que foi feito dentro do próprio governo. É isso que a gente tem que fazer. Debater a conjuntura de um país de uma forma inteligente. Sim, o Wagner está falando assim, sim, estou como secretário-geral do PMDB de Guarulhos, o Wagner Franco, o nosso grande telespectador. Aliás, um abraço também para o Gordinho, que é do PMDB e também está nos acompanhando. Nós estamos com uma audiência bacana aqui. Lembrando só que o vereador Brinquinho, Maurício Brinquinho, estava programado para hoje, mas ele estava numa reunião junto às empresas de ônibus, porque está tendo alguns problemas lá. Olha o Brinco, inclusive, foi eleito por Guarulhos, o segundo vereador mais votado em Guarulhos. Isso. E apostando na estrela do PT. É verdade. Apostando como sindicalista. É verdade. A gente fez um trabalho bacana, né? Num momento em que, inclusive, vários vereadores do PT e até mesmo o candidato a prefeito, o Eloy, acabou dando, de uma certa forma, uma esquivada no partido. Talvez os petistas tenham agraciado o Maurício até por isso mesmo. Você acredita nisso? Não, o Brinco teve voto da categoria, né? O Brinco tem feito um trabalho muito consistente na base, né? Ele tem você conheceu como era o sindicato antes do Brinco e depois que o Brinco assumiu a presidência, né? Ele fez um trabalho bonito e consistente. Então, de base, de construção de base, de chegar para a base e falar assim, isso daqui é golpe por causa disso, e o primeiro afetado será o trabalhador, né? O Brinco tem feito esse trabalho e aí a base também ajudou a eleger o Brinco e a base não é petista, né? A base são cidadãos que têm suas posições partidárias e eles não têm esse voto petista.
né? Não, é uma categoria bem ampla. Estamos nos 2 minutos finais, quero agradecer muito o Ricardo aqui por ter vindo. A gente poderia vir aqui mais vezes, Ricardo, até para debater essa questão das redes sociais aqui, a importância dela para a cidade de Guarulhos, para a gente até montar um trabalho um pouco mais profundo a respeito disso. Legal, que é importante, mesmo tendo os posicionamentos diferentes, eu acho que o respeito à opinião do outro é importantíssimo. Legal, Roberto. Sempre obrigado. trabalhando, E sempre a gente, trabalhando com sinceridade, né? Exato. E apesar das nossas diferenças políticas, né? A gente sempre se Não tratou somos tão bem. diferentes, não somos tão diferentes, não. Eu só não gosto de algumas coisas que aconteceram e lógico... E eu de outras. E você de outras. Mas no Brasil nunca vai ser unânime, não é verdade? Amém. Né? Graças Amém. a É Deus. isso aí. Agradecer ao Ricardo, agradecer ao Toninho. o Toninho. Toninho, eu não gravei seu nome ainda, Toninho. O Toninho vai fazer um trabalho para nós no Facebook, não vai não, Toninho? Vamos fazer um trabalho junto? Vamos fazer um trabalho para que chegue para mais pessoas, para que a gente tenha esse plural de ideias aqui, não é verdade? Legal. Da mesma forma que a gente traz gente da extrema direita, a gente traz gente da extrema esquerda, para que você possa fazer análise, você possa ajudar a construir uma cidade melhor. Porque é o seguinte, ó, se você colocar um monte de gente de um partido só, com certeza não vai dar um bom resultado. É sempre importante... Exceto no PT, que tem um monte de partido dentro do PT, de tantas diferenças que a gente tem, né? Olha, eu vou te falar um negócio. E me falaram isso. Temos 7 vereadores do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Guarulhos e me disseram que tem muita gente diferente, hein? Ah, mas isso é normal no PT. A gente sempre foi assim. Vamos para um rápido intervalo? Não, já acabou o programa, gente. Ó, pelo amor de Deus. Ó, amanhã, das 13h30 às 14h30, tem reprise. Depois vai para as redes sociais, vai para o Guarulhos do Zé. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Gaúcho, lá do Chopana. E, ó, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.